muito bem-vinda aqui. Esse dia lindo, maravilhoso. Olha isso, gente. Esse céu incrível. Eu sou a Valesca Biasi, do Mundo 3. Sou mentora de mulheres, co-criadora do método Reconstrua-se, onde eu ajudo você a reconstruir sua vida em 30 dias. E hoje eu vou te dar um passo a passo que vai te ajudar muito nesse seu processo de reconstrução. Te mostrando como que você pode se livrar, se libertar, se blindar de pessoas tóxicas na sua vida, no seu caminho. Você tá pronta para isso? Sim ou não? Se disse sim, bora comigo para essa live incrível. Hoje o nosso papo já vai acontecer numa frequência super diferente. Por quê? Porque quando a gente se livra de gente tóxica, a nossa vida dá um salto nos 3 P's. 3 P's, Val? Que 3 P's são esses? Vou te explicar. Fica calma, vou te explicar. Primeiro P é um P chamado P de perseverança, que é o que você quer fazer na sua vida, o que você quer conquistar. Sabe, é o foco no destino. Isso melhora demais quando você se livra das pessoas que estão barrando e agorando o seu caminho. Depois vem o P da produtividade, que é como você vai chegar lá, como que você vai fazer as coisas acontecerem, a qualidade do caminho que você vai viver. Isso também cresce demais. Eu vou te explicar depois por que isso acontece. Fica calma aí. Depois a gente chega no terceiro P, que é o P da prosperidade. O P da prosperidade é o resultado do que você deseja pra você. O que você quer? Quer uma vida próspera, maravilhosa, aberta, realizada, feliz, o que seja, tá? Qualquer coisa que você queira, enfim, você vai conseguir chegar muito mais fácil, muito mais rápido, se você estiver ali blindada dessas influências das pessoas que ficam ali gorando e falando mal e maledicendo. Você vai ver. Eu vou te explicar com detalhes tudo isso e como é que você faz pra se libertar, beleza? Isso vale pra qualquer área da sua vida, tá? Você pode falar no relacionamento, enfim. Você pode falar de pessoas que são difíceis pra você falar na vida cotidiana, com a sua família, no trabalho. Você vai entender isso detalhadamente, tá? Então vamos lá. Pensando assim, quando a gente pensa em se livrar de uma pessoa tóxica ou de pessoas tóxicas na nossa vida, eu não tô dizendo pra você parar de falar com todo mundo aí, tá? E começar a falar, não, todo mundo é tóxico na minha vida, eu não vou parar de falar com as pessoas. Não. Vamos falar na linguagem de uma mulher madura, adulta, na nossa vida real. Como é que acontece? Às vezes a gente precisa, assim, lidar com aquilo que não é nossa escolha, né? Muitas vezes no nosso trabalho, na nossa família, na família do nosso marido, muitas vezes acontece coisas e a gente tem que lidar com pessoas que não são assim tão bacanas pra gente, não trazem uma energia tão positiva e tão legal, mas que não fazem parte da nossa escolha direta. Então você tem que aprender a lidar com isso, né? Então você não vai sair por aí dizendo, olha, ouvi uma especialista em reconstrução de vida, inteligência emocional, e ela me mandou parar de falar com as pessoas que não são tóxicas, então eu não vou mais falar com você. Por favor, não vai fazer isso, né? Tá bom? Combinado? Porque não é isso que eu tô falando. Mas a questão é que numa vida madura, você não tem que fazer o que você não quer. Isso é fato. A gente aqui no processo de reconstrução, você vai entender que você vai escolher as batalhas que você quer brigar, né? As lutas que você quer ganhar, as lutas que você quer entrar e o que você quer fazer da tua vida. Então você tem o poder de escolher. Mas muitas vezes você tem relações que as coisas acontecem à sua revelia, né? Você tem pessoas ali que você não consegue de fato escolher. Então você escolhe como lidar com elas. Isso é o que você vai poder realmente fazer, tá? Mas muitas vezes você vai ter que conviver com gente que você não quer. Então, ok, na vida adulta você vai conviver com pessoas em ambientes que você necessariamente não esperava, não achava que fosse ter que conviver, mas que você se depara de repente com alguém que te surpreende, né? Isso vale para trabalho, família do marido, enfim. E aí você tem a opção de escolher como é que você vai lidar com isso, entendeu? Essa é a grande questão. Isso é maturidade. Parar de cumprimentar a pessoa, virar a cara, isso é infantilidade. E você já passou dessa fase, né, sua maravilhinda? Tenho certeza que você já não é mais assim. Agora, muitas vezes você fala assim, eu quero aprender a lidar com as pessoas de uma forma diferente. Eu quero não me sentir invadida por ela, não deixar que ela me drene a energia, não me sentir sugada por ela. Mas eu também não vou deixar de falar oi, tchau, muitas vezes, principalmente se é alguma pessoa importante na relação das pessoas importantes da sua vida, ou dos trabalhos importantes pra você. Isso é viver uma vida de uma forma mais madura, mais equilibrada, tá? E pra mim isso é muito fácil de falar, isso é muito orgânico, porque na minha vida toda eu sempre vivenciei muitos estilos e mundos diferentes ao mesmo tempo, tá? Eu sempre brincavam comigo, nossa, Val, nas minhas festas de aniversário e tal, sempre tinha gente, desde a moça que cuidava do cafezinho da empresa, até o diretor da empresa que eu trabalhava, até o meu pessoal de teatro, até, assim, misturava bicho grilo, misturava o pessoal que, nossa, era uma loucura.
né? Era bastante misturada. Mas o que que era legal? As pessoas coexistiam, coabitavam em harmonia ali. Elas pareciam que os mundos interagiam. Era uma coisa muito legal de ver. E isso sempre foi uma característica minha muito forte. Eu estudei teatro, me formei atriz, tirei meu DRT. E aí eu trabalhava lá no teatro com muita gente livre, leve, solta, né? Aquela coisa lúdica dos artistas. E eu alimentei muito a minha alma, convivendo com essas pessoas, fazendo as coisas que eu gostava, porque sempre foi uma grande paixão minha o teatro. É uma coisa que eu sempre amei demais fazer. Mas na vida real ali, na minha vida onde eu levava dinheiro para casa, né? Onde eu ganhava meu sustento, era uma vida mais pé no chão, né? Comecei a trabalhar com 13 anos numa área contábil e de lá fui migrando para a área financeira e trabalhei em grandes empresas, grandes corporações. Eu trabalhei para Apple, Google, Swarovski, Cinemark, para Lego, PS. Então, trabalhei em um monte de empresas, assim, que foi sonho de um monte de gente. E nessas empresas, tirando algumas exceções, o ambiente ele era bem mais sério, era mais hostil, sabe? Faca na caveira mesmo, porque a gente tinha que dar resultado, o resultado era muito esperado. E isso geralmente é o que acontece em ambiente corporativo, tá? Hoje está mudando um pouco isso, graças a Deus, as coisas estão virando mais flexíveis, a própria juventude chegando, né, tá propagando e promovendo essa mudança, mas eu, de verdade, peguei aquela fase do ranço mais antigo e mais severo das corporações. E assim, na vida que eu levava, imagina, eu convivi com todo tipo de pessoa. Pensa que eu saía das minhas aulas de teatro à noite, tá? Que eu me rolava no chão, que eu conversava e trocava reflexões profundas sobre a vida e os personagens do mundo e a percepção das coisas, filosofava e tal. Ia pra casa, eu morava em Pinheiros, num apartamento ali na Avenida Teodoro Sampaio. Chegava lá, gente, a Teodoro Sampaio, não sei se vocês conhecem, mas ali era assim, simplesmente uma loucura. Uma barulheira, o ônibus parecia que entrava no meu apartamento, entrava, a gente dormia às vezes lá com aqueles tampõezinhos de fábrica, de tanto barulho. Eu amava, porque era aquela coisa meio antiga, um apartamento era bem antigo, então tinha um pé direito alto, era grande, tinha banheiro no banheiro, aquelas coisas bem de casa de vó. Eu era apaixonada por isso, assim, eu adorava. Mas era um lugar super barulhento e tal. Mas ali, eu ia pra casa, eu ia flutuando, sabe? Eu ia viajando, minha alma tava feliz, porque eu tava afinizada com o que era importante pra minha vida, pra minha criança interior e tal. Claro que eu não tinha consciência disso tão clara naquela época. Mas aí eu dormia e tinha que acordar correndo, com sono, porque eu sou uma pessoa de dormir mais tarde, acordar mais tarde, e como eu trabalhava em corporações tradicionais, o meu trabalho, né, era sempre chegar super cedo, eu já até falei sobre isso aqui. Eu tinha que chegar cedo, eu sempre chegava atrasada, sempre. Eu levava várias advertências porque eu chegava atrasada. Até que quando eu fiquei mais autônoma, no sentido de ter cargos mais importantes, eu acabei que não tinha relógio de ponta. Aí foi onde eu realmente vivi uma vida mais feliz e tranquila. Mesmo assim, eu tinha horário para chegar e chegava atrasada mesmo assim, né? Enfim. E aí eu ia pro escritório e ficava o dia inteiro ali olhando conta, relatório, preparando apresentação, reportes, gerindo pessoas. Eu cheguei a ter equipe de quase 30 colaboradores diretos. E todo dia eles vinham falar comigo. Todo dia tinha algum problema para resolver. É impressionante. Isso é a coisa que mais tem em corporação. Não é problema real do trabalho em si. Sabe, o que mais tem é problema de comunicação. É o ruído nas comunicações das empresas, das pessoas. Por quê? Porque ele dá com gente. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu momento, cada um tá no seu humor, né? Cada um tá com a sua TPM, enfim. Isso é uma coisa muito dinâmica e muito real das corporações. Não tem jeito. A gente tem que lidar com isso. Isso é uma verdade. Não é que tinha gente alegre, de bem com a vida, gente de mau humor, gente que não falava oi, enfim. E eu aprendi muito, desde as moças do café até os meus grandes diretores e exemplos, né, de CEOs, pessoas que eu sempre, dentre todos os cargos, sempre tinha aquelas pessoas que eram incrivelmente bem resolvidas com as próprias vidas, com as coisas que gostavam de fazer, estavam fazendo ali o que fosse, mas estavam felizes de fazer, sabe, não se sentiam ali humilhadas e maltratadas ou desprezadas, enquanto que tinha gente que não importa o cargo que estava, não importa onde estava na pirâmide, sempre estava de mau humor, sempre estava ali triste, sempre estava preocupada, sempre estava infeliz, sabe? Então, eram pessoas que sugavam a gente. Nossa, assim, tinha dias que eu ia embora do trabalho e me sentia realmente, assim, muito, muito cansada, exausta, não só pelo trabalho, mas por toda essa energia que era drenada durante o dia ouvindo essas coisas. As pessoas reclamavam demais, né, reclamava e sempre, você já pensou que quem reclama sempre aumenta a reclamação? Essa pessoa não fica só numa reclamação,
Um dia ela reclama de uma coisa, outro dia ela reclama de outra coisa com outra coisa, outro dia ela relembra outra coisa com outra coisa, aumenta. E se você dá ouvido para isso, né, você vai ganhando você vai dando espaço para essa pessoa continuar falando isso sem fim, entendeu? Então, pensa o seguinte, a pessoa que reclama, ela clama, né? Reclamar vem de clamar de novo, reclamar. Então, a pessoa que tá reclamando, ela tá falando, clamando o pior. Porque ela tá falando aquilo duas vezes, ela tá clamando duas vezes uma coisa. Então, imagina a força que isso tem quando uma pessoa reclama. E vou falar pra você que não era pouca gente, não. Era um funcionário que reclamava do outro, era um funcionário que reclamava do trabalho, era um funcionário que reclamava de patrão. E ainda tinha uma coisa que era assim, quando você tá numa empresa, não sei se acontece com você, mas a gente é de uma pirâmide, né? Você tá, às vezes, no meio da pirâmide, em geral. A gente tá no meio. Ou tem as pessoas que estão na base da pirâmide, as pessoas que estão no topo, mas a maioria tá no meio. E quando você é um gestor de meio, por exemplo, um gerente, um coordenador, um supervisor, você tá sempre, um diretor mesmo, você tá sempre ali respondendo para várias pessoas acima e abaixo. Né? Você tem que fazer o seu funcionário ficar bem, o seu colaborador se sentir respeitado, honrado, feliz, como também o seu chefe se sentir ali recompensado pela chance que ele está dando e a oportunidade que ele está dando para você e para o seu time. Então, assim, não é fácil, né? Você fazer com que esse bolo todo funcione de uma forma, uma engrenagem assim que funcione muito redondinha. Então, imagina como eu vivia exausta nessa época, sugada. E eu não tinha nem noção naquela época sobre o quanto que essas pessoas tóxicas estavam me ajudando e contribuindo para o meu processo que ia ladeira abaixo, entendeu? Porque é assim que essas pessoas tóxicas nos ajudam, viu? Ajuda a descer, nunca subir. Você já viu uma pessoa de sucesso, feliz, reclamando da vida? Reclamando por tudo? Pode ter um dia mais ou menos, ok. Mas você já viu uma pessoa realizada e feliz que vive de mau humor reclamando? Nunca. Te garanto que nunca. Não que ela não tenha problema, gente. Não que as pessoas que são mais felizes e demonstram mais alegria, que são mais bem-sucedidas, não tenham problemas. Elas administram o problema de uma forma diferente, não ficam mergulhadas nele. Ela não faz que a vida dela seja aquele problema. Ela não define tudo que acontece do lado dela, ao redor dela, por esse problema. Essa é a grande diferença. Se hoje você parar pra pensar, você consegue se avaliar e pensar que se você tem o hábito de reclamar de tudo, você com certeza tá perto de pessoas tóxicas. Porque elas vão se afinizar de você, elas vão vir para perto de você, elas se afinizam com tudo que você pensa, que você é. Então isso é como se fosse uma atração, lei da atração mesmo, sabe? Você fala, reclama, chilica e as pessoas do seu lado que também se sentem como você, humilhadas, desprezadas, ou mal amadas, ou mal pagas, mal reconhecidas, também vão ficar ali reclamando do mesmo jeito. E muitas vezes a pessoa não para olhar para dentro dela o que ela poderia fazer para mudar isso. Porque, concorda comigo? Uma pessoa que só reclama é porque a vida dela tá ruim demais. E o que ela tá fazendo pra mudar? Ou ela acha que só reclamar vai fazer com que os outros mudem. Só reclamar vai fazer com que as pessoas todas ao redor dela façam diferente. Cada um aqui tá vivendo a sua dor, tá vivendo a sua batalha. Cada um aqui tá vivendo a sua vida e tentando ser feliz da maneira que sabe, da maneira que consegue. Então, de fato, se você ficar esperando que os outros façam a mudança que você deve fazer na sua própria vida, isso não vai acontecer. Então, ou você está atraindo essas pessoas, né, que se afinizam com o seu discurso, com o seu jeito de ver a vida, ou pior, talvez você seja essa pessoa tóxica que está levando pessoas para baixo também, porque você não está conseguindo ver isso. Tá? E isso pode acontecer com qualquer uma, tá? Fica tranquila, relaxa. Eu sei que eu posso estar falando, pegando um pouco pesado aqui agora, mas isso dá para reverter. É possível reverter, é consciência. O autoconhecimento, a mudança, o processo de reconstrução sempre vem da consciência, do entendimento. Porque a hora que você tem a clareza, a hora que você começa a entender o que está acontecendo na tua vida, isso te dá um insight e fala, puxa vida, é isso que eu preciso mudar. Entende? É isso que vai fazer a diferença. Então, essa é a grande chave da coisa. É a clareza, essa consciência. Então, fica tranquila. Olha pra você agora e pensa, será que eu sou dessas reclamonas? Será que eu sou das pessoas que fica, sabe, quando alguém apresenta uma coisa legal, eu me sinto incomodada com a alegria do outro e fico falando, não, mas eu acho que, poxa, a Val tá fazendo uma live num lugar maravilhoso, com esse céu lindo azul, mas podia ser um céu meio mais escurinho, né? Ela podia estar com uma roupa mais bonita, ela podia estar mais iluminada. Enfim, você vai ver os defeitos ou você vai ver a qualidade do que eu tô falando, você vai ver a alegria que eu tô transpassando pra você, você vai conseguir olhar o quão feliz eu tô de fazer esse trabalho, sabe? É o foco seu, onde é que tá o seu foco? Então fica tranquila, se você conseguir ter essa análise
real, uma análise fina mesmo, sobre quem é você, que momento da tua vida você tá, isso vai ser maravilhoso. Isso você vai conseguir reverter isso. Já é o primeiro passo, tá? Então fica muito tranquilo. E sabe por quê que isso pode ter acontecido com você ou tá acontecendo com você? Porque o nosso cérebro, ele é extremamente adaptável. E se você tem convivência com muitas pessoas que são negativas, pessimistas, fofoqueira, reclamona, que estão sempre de mau humor, é quase automático. Você, de duas uma, ou repele isso, se isso não ecoa dentro de você, se isso não faz sentido dentro de você, ou você se acostuma com elas. E é aí que mora o perigo. E geralmente é o que acontece. Por quê? Porque, em geral, quando você está junto com essas pessoas, e se isso vem lá da sua infância, as pessoas que te criaram, onde você viveu, ou a professora que te educou ali, que te ajudou a começar a sua vida na infância, os seus modelos, os seus padrões de comportamento da infância, se forem pessoas assim, vão criar dentro de você uma crença de que é assim que é a vida, de que é assim que as pessoas funcionam. Então você automaticamente vai repetir esse padrão. Você automaticamente vai ver, porque a gente, quando é criança, a gente trabalha muito pela repetição, pelo olhar e entender a vida através do que o outro tem, com base no que isso significa e causa de sensação para você. Você entende? Então, é muito natural que você faça isso. Para você repelir isso, você teria que ter vivido uma vida num ambiente que repeliu isso desde sempre. Você aprendeu que isso não é legal. Você aprendeu que falar mal dos outros não é uma coisa legal. Você aprendeu que você deve buscar a sua vida e não desejar que o outro não tenha, não invejar o que o outro tem, né? E não ficar triste quando alguém fica feliz. São sentimentos normais, naturais, são, mas que se você der vazão, eles se transformam realmente em uma coisa muito perigosa e muito ruim, tá? Para você quebrar uma área da sua vida, tem muito a ver com as influências das pessoas e dos outros no seu processo. Entende? Tem tudo a ver com isso, porque desde lá da infância. Então não falar assim, eu quebrei, que nem eu sempre falo, fui quebrado ali no meu primeiro casamento, né? Quando ele se desfez tudo, eu me senti totalmente quebrado em todas as áreas, financeira, emocional, sexual, na minha área profissional, porque foi logo que eu perdi também meu emprego. Então assim, tudo aconteceu junto na minha vida, no momento em que eu realmente senti que a minha casa demoliu. E nesse momento, o que estava acontecendo ao meu redor? Eu tinha um ex-marido que era extremamente carente, né? Também era uma pessoa que vinha de um processo de muito baixa autoestima, carente, uma pessoa que não achava que a vida foi muito injusta com ele, então que ele precisava ter recompensas da vida e que ele se sentiu realmente muito sozinho em muitas situações da vida dele, cobrava isso das pessoas da vida. Então era uma pessoa que não conseguia olhar para o outro e ver alegria no outro, porque ele queria alegria para ele. Só que e aí eu, claro, fui ficando junto com isso, porque para mim isso também era um padrão da vida, né? Também era um padrão, eu não tinha entendido muito ainda o que eu poderia fazer diferente. E naturalmente, de alguma forma, eu me afinizei com isso e deixei que isso me influenciasse muito. E pra gente se reconstruir, né, para você reconstruir, esse processo que eu proponho aqui é um processo o quê? De reconstrução com leveza. Eu sempre falo isso. Eu tenho um slogan, aqui sua reconstrução é mais leve. Por quê? Porque é isso. Não dá para carregar um peso na nossa vida, não precisa se carregar esse peso, não é necessário. Você pode sim se reconstruir com leveza, com alegria, com equilíbrio, mas para isso você vai precisar se blindar, não tem jeito. Nosso cérebro tem essa imensa capacidade de se adaptar pro bem ou pro mal. Então é um mecanismo natural. E para que a sua sobrevivência seja possível, para que você consiga passar pelos desafios, ele faz isso, para que você consiga se adaptar, se moldar. E o funcionamento desse mecanismo é muito simples de entender. Se você andar com gente preguiçosa, que sempre deixa as coisas para depois, que sempre acha que não tem que fazer nada, que o governo tem que fazer, que o outro tem que fazer, que os pais têm que fazer, que os irmãos que tem que fazer, tal, você vai acabar, de alguma forma, achando em algum lugar dentro de você um espaço para também achar que é isso. E também começar a deixar as coisas para depois, também achar, entendeu? E você acaba daqui a pouco se tornando uma pessoa que prefere o apocalipse a ter que levantar da cama de manhã e fazer para dar uma caminhada, para fazer alguma coisa que te tire dessa inércia. Entendeu? Se você anda com pessoas que cultivam demais aqueles pensamentos de pobreza, de escassez, você vai se tornar uma mulher que em breve acha que o mundo é só injustiça, que não tem esperança, não tem oportunidade, que ninguém ajuda ninguém, que não é nada, o mundo é um lugar horroroso, péssimo. E você vai viver quebrada.
Você tá entendendo isso que eu tô te falando? Tá fazendo sentido pra você? Se você, vamos dar um outro exemplo, por exemplo, gente desleixada, relaxada, que não se cuida, sabe assim? Você acaba, se você convive só com gente assim, que não tá nem aí, não tem nenhum cuidado, então é possível que no futuro bem próximo você também comece a viver assim. Sua casa não fique bem cuidada, você não se cuide, não, sabe? Você tanto faz. Você fica com o cabelo mais ou menos, você fica sem se maquiar, sem se cuidar, sem perfumar. Você fala, vou pôr perfume pra quê? E, gente, nada contra você passar um dia ou outro de pijama em casa, tá? Não tem nenhum problema, porque você merece essas pausas e tudo mais. Mas se você fizer isso todos os dias, você vai dar um comando pro seu cérebro de que é assim que você vive. E isso, infelizmente, faz com que você acredite que você é aquilo. É daquele jeito, ficar em casa, de pijama, arrastando um chinelo. E a vida é tão mais, tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo fora disso, sabe? Então, presta atenção nisso. Porque você pode estar vivendo tudo isso sem se dar conta, sem perceber. Então, presta atenção no seu redor. A gente geralmente vai pro limbo, pro fundo do poço, quando a gente esquece de olhar e cuidar da gente mesma. E é esse o meu convite diário pra você aqui. Olhar pra você, se conectar com a criança que tá dentro de você, com a você em essência. Com essa pessoa, ser fiel a você mesma. E isso é um processo de entendimento. Não é do dia pra noite, não é uma coisa tão rápida. Eu entendo, mas é possível, é necessário e você vai conseguir, eu tenho certeza disso, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora te dar a solução para você se livrar das pessoas tóxicas e viver realmente uma reconstrução de vida de uma maneira livre, leve e solta. Você quer? Você quer dizer aí, eu quero pra mim, que eu vou amar, ver quem é que tá querendo. E se essa pessoa tóxica for você mesma nesse momento, não tem problema, tá? Dá pra mudar também, vou te ensinar, ok? Então vamos lá. Você precisa se blindar. Então, primeiro, depois de ter essa tomada de consciência, faz uma lista das pessoas com as quais você convive. Ó, pode listar pai, mãe, marido, familiares, chefes, colegas, funcionários, pessoas que estão no seu dia a dia geralmente, tá? Todo mundo que faz parte dessa sua rotina do dia a dia, tá? Depois do dia a dia, você põe aí pessoas que você tem convívio de fazer final de semana, pessoas que você vê de forma mais esporádica, mas que ainda assim são importantes pra você na sua convivência. Você tem contato com elas, tá bom? Depois de você fazer isso, você vai avaliar quão bem essas pessoas te fazem. Ó que legal. A gente olha esse método interessante. Faz a lista, entendeu? Depois você vai dar uma corzinha, uma nota. Eu não vou falar de nota que vai ficar de 0 a 10 é muita coisa. Então criamos um sistema mais fácil igual semáforo. É semáforo ou sinal, não sei como é na sua cidade, mas é igual semáforo. Você tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar com as pessoas verdes. Você vai lá, pega uma canetinha, um lápis de cor e você colore essa pessoa ou escreve só na frente que ela é verde, tá? Então você coloca ali, avalia as pessoas que são... As verdes são aquelas pessoas que te ajudam, que te incentivam na vida, que te colocam pra cima. São aquelas pessoas que você tem felicidade de estar junto, sabe? Tipo eu. Eu sei. Mas é isso, dá verde pra essas pessoas que vão te ajudar a ir pra cima, pessoas que quando você tá junto com elas, você fala assim, caramba, eu tenho felicidade de compartilhar as coisas com elas, eu tenho alegria de compartilhar as coisas com elas, eu tô feliz aqui do lado delas, então bota aí verde. Amarelo, você vai colocar pra aquelas pessoas que não te ajudam muito, mas também não te atrapalham, sabe? Pessoas neutras, devia ser bege, não amarelo. Pessoas beges. Então você põe ali o amarelo, que é pra não ficar muito fora do semáforo, mas são as pessoas que não influenciam grande coisa na tua vida, entendeu? Elas não têm muito poder de influenciar suas decisões. Elas podem até opinar ou falar alguma coisa ou outra, mas na verdade é ok, é só você acompanhar, tá? Então você põe amarelo ali, por quê? Porque elas podem, em algum momento, passar de um estágio pro outro, tá? Elas podem tanto ir, quando ela tá no amarelo, ela pode facilmente cair pro vermelho, se ela também, de repente, se deixa ficar rodeada de pessoas tóxicas, como ela também pode ir pro verde, se de repente você também consegue influenciá-la, as pessoas que são verdes para você também conseguem influenciá-la, enfim. Se ela estiver aberta para isso, ela também pode fazer uma coisa nesse sentido, tá? Entende isso? Beleza. Vermelho. Pião, 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 pião. São alertas máximos, que são as pessoas que reclamam, que te fazem mal, são pessoas que, sabe, falam coisas que você não gosta de ouvir, que te criticam, enfim, são pessoas que você realmente sente que quando você chega perto, elas te drenam a energia, elas te cansam, elas te irritam,
elas te incomodam, elas te deixam ficar triste, ficar mal, ficar pra baixo. Então, essas pessoas são as pessoas que você vai colocar vermelho. Porque são as pessoas que você, de alguma forma, você vai falar, não, Val, mas elas são do meu convívio, eu tenho calma, relaxa, vou chegar aí, tá? Calma. Mas, primeiro, você tem que tomar consciência de quem é quem na fila do pão aí. Como é que você organiza essas pessoas, tá? E aí, essas pessoas em especial, são as pessoas que você vai precisar se blindar de fato, né? Então, se você tem que lidar com elas, por exemplo, se elas estão no seu trabalho, se elas estão na sua família, né, na família do seu marido, se elas são, sei lá, mães de amigos dos seus filhos, que eventualmente você tem que conviver, se é algum colaborador do trabalho, enfim, se é algum chefe que você tem, sabe? Então você vai precisar fazer esse trabalho de blindagem muito sério todo dia, tá? Eu me lembro da minha irmã, ela tinha um trabalho que ela trabalhava num banco, assim, nossa, gente, era um pessoal, ali realmente devia ter um aviso, né, não se aproxime, tóxico, era muito tóxico o ambiente, assim, e a minha irmã, ela era a garota cor-de-rosa, né, ela é totalmente assim, ela que me incentivou muito a mudar o meu olhar, né, a sair de um olhar mais vermelho, amarelo e chegar no verde que eu sou hoje. Hoje eu acho que eu sou super verde, ativar, verde-limão com louvor. Mas eu não era, né, não era. E ela que me trouxe muito isso. Então ela chegava, ela destoava, né, era um negócio chocante, porque parecia assim, nossa senhora, o que é isso, né, que essa pessoa ela ia, gente, e aquele pessoal não gostava dela, óbvio, porque quando a gente é diferente, a gente destoa, né, a gente realmente fica totalmente fora do padrão ali. E ela fazia o quê? Pra ela entrar no trabalho, ela fazia uma visualização, entendeu? Uma visualização de redoma. E eu fiz isso também, essa visualização, a minha irmã que é psicóloga, também me ensinou, me relembrou, na verdade, a Paula já tinha me falado, mas a Jéssica me fez também aplicar no meu último trabalho, que também era um lugar bem fortemente hostil, e onde eu também era muito diferente, então a gente aplicava essa técnica da redoma, e a Paula fazia isso todo dia, eu fiz isso também durante muito tempo, porque eu precisava me blindar, era uma sensação realmente de eu colocar uma redoma e tal, e tem um porquê e uma sequência de fazer isso, uma forma de você fazer isso que é muito legal, muito importante, mas isso assim, eu consigo explicar com mais detalhe e tal, essa técnica no método do Reconstrua-se, né? Hoje aqui o que eu consigo te explicar por causa do tempo é que você pode fazer uma visualização de se proteger, de realmente, se você vai chegar perto de alguém e tal, você faz uma visualização como se estivesse mesmo criando uma blindagem, sabe? Cria uma blindagem ao seu redor para que você possa efetivamente pensar que a energia da pessoa não vai chegar em você, tá? Porque você precisa pensar o seguinte, você pode parar de conviver com essa pessoa? Vamos pensar numa divisão organizada aqui. Você pode parar de conviver com a pessoa que tá no seu vermelho? Se sim, maravilhoso. Você cumprimenta, fala oi e tal, mas naturalmente você não vai ficar indo na casa da pessoa, você não vai convidá-la para os seus eventos, você não vai... Se é uma pessoa que tudo bem, você não tem que ter um relacionamento tão próximo, não se force a. Não se force a. Seja educada, cordial, porque a inteligência emocional também faz isso. E outra, as pessoas na vida, elas também estão em evolução. Elas também estão em processo. Então, de repente, essa pessoa muda de categoria. Ela também aprende, ela também evolui, ela também melhora. Então, você eliminar ou limar uma pessoa da tua vida só porque você não concorda com a forma dela pensar ou com a forma que ela te faz sentir, às vezes é tirar uma pessoa que pode lá no futuro ser uma pessoa bacana na tua convivência. Mas você não precisa ficar ali grudada nessa pessoa de jeito nenhum, tá? Então, o que você precisa para conviver com essa pessoa? Vamos pensar assim, se você tem que conviver, se é alguém que você não pode simplesmente ver de vez em quando ou não ver nunca. Então não tem jeito, né? Se é a sua mãe, por exemplo. Sua mãe te bota pra baixo, tua mãe te faz ficar... Então se você tem uma mãe que faz isso com você e você tá aqui assistindo a minha live, eu já te dou os parabéns. Você é uma pessoa que já tá muito propícia a se reconstruir de verdade. Porque a mãe da gente tem um papel muito importante em como a gente vê a vida, em como a gente se vê. Então, se você tá aqui hoje rompendo isso, como eu fiz com a minha mãe, tá? Não nesse sentido exatamente, mas eu fiz com a minha mãe vários rompimentos durante o meu processo de reconstrução e foram muito importantes, que a gente precisa, né? Romper, entender o que dos pais a gente quer repetir e propagar e continuar e o que não, o que já deu, o que tá legal, né? Então você vai estabelecendo esses limites. Então se é a sua mãe, o que você faz? Se você puder, você se afasta, você diminui o convívio,
Você conversa, explica pra ela, né, o que pode ou efetivamente estar te ocasionando isso. Eu não sei se você consegue ter uma conversa franca com ela. Se você conseguir, muito legal, é extremamente útil, extremamente bom, importante. Com a minha mãe eu consegui ter, mas porque minha mãe também é uma pessoa que fazia terapia há muitos anos, sempre fez muito, também sempre se analisou muito, então de alguma forma ela ouviu os pontos. Então não sei no seu caso, mas se você puder conversar, é bacana. Mas assim, se você achar que não dá pra conversar, ok. Então faz isso, diminui o convívio. Faça essa blindagem também quando ela vier criticar alguma coisa na tua casa, vier reclamar do como você cuida dos seus filhos, vier falar alguma coisa do seu relacionamento com seu marido, vier encher seu saco com qualquer coisa. Você sabe, blinda, ouve, blindada. Você sabe, bate aqui, sabe quando bate no vidro e volta? Você nem ouve, você tá ouvindo uma música dentro da sua cabeça, entendeu? Você tá pensando em outra coisa. Você não tava pensando nisso, entendeu? Então você assim, não se sinta... entenda que são pessoas que vão te fazer mal se você deixar, tá? Se você deixar, tudo é sempre se você deixar, tá? Se essa pessoa, se ela começar a falar, eu tô dando a mãe de exemplo, mas pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Então, se começar a falar, e você não conseguir ali, você vê que aquilo tá te incomodando, pede licença, fala, desculpa, eu vou no banheiro, vai no banheiro, lava o rosto, escuta uma música, faz alguma coisa que você goste, sai de perto, disfarça. Disfarça se você não quiser o conflito, disfarça. Né? Se você não quiser falar pra ela, olha, mãe, não tá dando, né? A gente aqui em casa, a gente sofre de sincericídio. A gente fala isso muito. A gente sofre de sincericídio, tá difícil. Eu vou falar, mãe, pelo amor de Deus, você tá falando coisas que estão me fazendo mal, por favor, você pode parar? Mas tem gente que ainda não tá nesse estágio e não pode falar isso, não se sente preparada para, né? Então, de fato, você pode simplesmente sair pela tangente, né? E claro que a gente também não fala isso em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Mas, assim, é uma evolução, tá? Você vai ver. E você vai fazendo isso, e você vai fazendo, e você vai ver que essa pessoa, em breve, em pouco tempo, ela para de chegar até você falando disso. Ela para de vir reclamar. Ela para, por quê? Porque as pessoas percebem inconscientemente que tem alguma coisa diferente. Que ela não tem mais o mesmo espaço. Que ela não tá tendo a mesma abertura. Então, isso é um exercício. Isso é um treino cerebral, um treino mental. Lembra que eu sempre falo que para mudar, pra gente reconstruir, a gente precisa treinar nossa mente para ver diferente? Que se a gente for fazer tudo igual, reconstruir a mesma casa, com o mesmo material, do mesmo jeito, a casa vai cair daqui a um tempo do mesmo jeito que caiu? Porque não tem como você criar uma coisa idêntica e querer que tenha um resultado diferente. Não vai ter. Vai ter sempre o mesmo resultado. Então, isso é um treino mental, um treino cerebral de vibração, de frequência, onde você vai mudar a sua vibração. Você vai mostrar, vai dar sinais de que as coisas estão mudando dentro de você, entende? Bom, feita essa blindagem inicial, você começa também a fazer mudanças para além das pessoas. Por exemplo, o que você está lendo? O que você está assistindo? Sabe, faz essa mesma limpa do semáforo. O que está te agregando, o que não está te agregando na sua vida? Quem são as pessoas que você segue? Você tá vendo, você tá seguindo Viva de Bem? Você tá ativando as notificações do Viva de Bem, recebendo todas as coisas, colocou Viva de Bem lá no verde? Que lindo! Agora, você tá seguindo a fulaninha que faz com que você todo dia pense que você deveria ter um corpo melhor, uma vida melhor, fazer coisas diferentes, saber que você tá sempre devendo no mundo, tá sempre no prejuízo, que você tá sempre atrás? Então, deixa de seguir. Para! Quem sabe um dia você volta a seguir, mas hoje, quando isso tá te fazendo mal, quando você tá triste, não. Gente, faz assim, mais de 3 anos que eu não vejo jornal. Eu não assisto. E não sou alienada, pode ter certeza disso. Eu escolho o que eu quero ver. E quando eu vejo um assunto na internet que me interessa, eu vou e olho. Agora, eu não vejo tragédia, eu não vejo absolutamente nada dessas coisas que mandam. Outro dia chegou uma moça lá em casa assim, olha, fulano me mandou, o ciclano, olha o que aconteceu. Eu não quero nem ver, eu não quero ver. Eu me recuso a ver coisas que me façam mal, que me deixem triste, coisa com animal, com criança, assassinato, morte, gente que cai do prédio. Nossa, tem gente que gosta de ver, eu não gosto. Isso não me faz bem. Apesar disso ser eu também ter no meu id a necessidade da curiosidade, né, que me faz assim olhar e falar, puxa vida, ainda bem que não foi comigo, porque nós somos seres humanos instintivos, por essência, eu tenho isso também, mas isso em mim já tá tão trabalhado, já tá tão controlado, que isso hoje me faz muito mal. Eu não tenho curiosidade nenhuma. A pessoa fala, mas você não tá curiosa? Não, não tô. Porque eu sei que o efeito disso depois em mim é mal. Eu posso até ter curiosidade de olhar, mas se eu olhar, eu sei que isso vai me fazer muito mal. Gera em mim um efeito muito difícil, ativa um gatilho interno que me faz ficar muito triste. Então eu não quero ver. Mas então você passa como uma alienada do mundo? Não, imagina, não faço nada, não sou nada alienada.
Sou totalmente antenada. Só que eu escolho as fontes que eu vou ver, de quem eu vou ouvir as coisas, o que me interessa, quais são os assuntos que eu quero estar antenado ou não, entende? Eu não sei, eu acho que a gente tem muito isso assim na nossa vida, a gente tem muito essa questão do que a gente escolhe, né? Então assim, se você pegar o jornal, você vai ver que o jornal deixou de ser inofensivo. Ele é um retrato das catástrofes. Tudo bem que o ser humano tem isso em essência, como eu falei. Então é natural que a gente goste, se conecte com isso. E poucas pessoas têm esse entendimento do efeito nocivo que isso causa depois, né? Se olhar, são no mínimo 6 notícias horríveis para uma notícia média num jornal. Porque notícia boa eu acho que não tem. É raro. Raro. Eu sigo uma página aqui que é o lado bom das coisas, entendeu? Depois eu sigo um que é só notícia boa. Nós mesmos fizemos aqui, eu e minhas irmãs fizemos um programa numa época que chama Felicidade Alerta. A gente tem muita vontade de retomar esse programa, que era um programa também que trazia só alegria. Então a gente fazia meio aquele estilo da Atena, mas só de coisas felizes, de alegria, entendeu? É sério, vocês são pessoas de ler jornal? Fala aí pra mim, vocês leem jornal? Como é que tá a vida de vocês? Vocês são de ler ou não de ler? Como é que de ver, assistir, ler é ótimo, né? Ler, ninguém mais lê jornal. Mas você assiste jornal ainda? Você vê essas coisas, essas notícias trágicas? Você gosta disso ou não? Né? Se você ficar nessa vibe, você vai ficar sem sanidade emocional. Você vai perder sua sanidade emocional. As pessoas que fazem isso constantemente, elas vão adoecendo. Porque é muito tóxico você ficar vendo isso o tempo todo. É muito... traz pra você uma sensação muito triste. Porque você começa a se comparar, olhar para aquilo. Se compadecer muitas vezes da pessoa que tá sofrendo. Mas também de achar que é possível acontecer aquilo com você. Então você fica trazendo isso pra sua vida. Chega. Procura o que te interessa. Então você pode ficar bem informada, mas não precisa se alimentar de ódio, se alimentar de mal. Não precisa comprar a briga dos outros. Desgraça, nada. Isso também é tóxico. Isso também é muito ruim, tá? Depois de você fazer toda essa blindagem, né? Você colocar aí pessoas, coisas, o que você vê, o que você segue, que grupos que você tá no WhatsApp, né? Porque também tem isso, tá? Tem grupo de fofoca, tem grupo de falar mal da família, tem grupo de só mandar puta, não vou falar nananaria, né? De você falar coisas, mandar coisas assim... que deixam, tem pessoas que gostam, que adoram, que tá ok, que vê aquilo, dá risada, se diverte, e tem pessoas que realmente depois de ver ficam chateadas, ficam tristes, começam a questionar a própria vida, as coisas que estão fazendo, enfim, sabe? Você tem que também fazer a sua parte, não adianta querer que venha só o milagre do céu, não vai vir, tá? Tem que fazer a sua parte. E depois de toda essa blindagem, vem o quê? Vem a nutrição. Nutrição, gente, é alimentar a sua alma. Começar a andar com pessoas que te colocam pra cima, com pessoas mais otimistas. Vamos que na sua lista tenha pouca gente verde, né? Procura as pessoas que são verdes, que te colocam, te deixam animada, pessoas otimistas, que são bem-sucedidas, pessoas disciplinadas com a própria vida, que são organizadas, pessoas que você pode exercitar admiração, que são exemplo pra você, que podem se tornar, porque às vezes você nem conhece essas pessoas, você vai precisar buscá-las. Né? Mas se você já tem essas pessoas verdes na sua vida, tenta aproximar cada vez mais a sua relação delas, ficar cada vez mais próxima, né? Tenta buscar elementos que te façam se sentir feliz, se sentir merecedora, se sentir validada, se sentir útil. Você vai notar de verdade uma diferença maravilhosa, extraordinária nos rumos que a sua vida vai tomar, eu te garanto, porque isso vai aumentar os seus 3 P's. Você vai se sentir com certeza mais perseverante no que você tem que fazer, mais focada, você vai ter mais disciplina, mais vontade. Com isso você vai ser mais produtiva, porque essa é a energia vital da nossa vida, né? Você ter aquela vontade, aquela libido, aquele tesão pela vida, por fazer as coisas acontecerem. E o resultado disso? A prosperidade, minha maravilhinda. A prosperidade. Resultado de sucesso, alegria, serenidade, bondade. Não é uma vida perfeita que eu tô te prometendo, mas uma vida muito boa. Uma vida gostosa, uma vida onde você entenda o que acontece com você. Mesmo quando você tá triste, mesmo quando você tá sofrendo, mesmo quando... Você entende. Você entende as suas decisões, você entende o que você faz. Você pode fazer coisas que você fala, caramba, não devia ter feito isso. Não é porque eu tô reconstruída que eu nunca mais vou fazer uma coisa que eu falo, putz, não devia ter feito. Beleza, mas é muito rápido que vem pra mim a coisa, alerta. Isso não tá me fazendo bem. Alerta, essa pessoa não tá me fazendo bem. Sabe, esse meu essa sirene fica viva dentro de mim. Muito mais fácil.
E as pessoas perdem muita energia convivendo com gente tóxica. Gente que suga demais. Perde muito achando que pode salvar essa pessoa. Achando que pode ser, sabe, a pessoa que resolve todos os problemas. Então você fica ali ouvindo a pessoa reclamar na tua orelha o tempo todo. Você fica ouvindo a pessoa chorar as mágoas. E você tentando ali achar uma solução. Resolver a vida da pessoa. Desculpa. A pessoa tem que querer resolver a própria vida. Assim como você tem que querer resolver a sua vida. Se você também tá muito querendo resolver a vida das outras pessoas, é porque a sua vida tá no limbo. A sua vida não tá dando nem graça de você querer resolver. Porque o foco tem que estar em você. Ai, Val, que egoísmo. Não é egoísmo, acredite em mim. O foco tem que estar em você. E só com o foco em você que você vai conseguir olhar pro mundo com um olhar diferente. E o que você tá fazendo aqui hoje, aprendendo isso tudo, entendendo isso tudo, é isso. É criar esse foco em você. Olhar pra dentro. Olhar pro que é importante pra você. O que você quer. Quem é que você quer do seu lado? Então, quando você aprende a gerir essas relações, você entra numa vibe que é tão incrível. O que eu falo aqui, você não tem noção ainda. Você não tá tendo noção. Mas é realmente uma vibe que você vai começar a inspirar outras pessoas. Acredite, você inspira outras pessoas. As pessoas olham pra você e falam, nossa, eu queria ser igual a você. Sabe, porque tem muito mais beleza dentro da sua vida do que você viu até hoje. Eu te garanto nisso, eu te garanto. Eu te convido a usar os seus olhos pra ver. Abra os seus olhos pro mundo lindo que eu tô te apresentando aqui. Se você gostou de tudo isso que eu falei, se fez sentido isso pra você, tá fazendo sentido? Me fala se sim ou não. Se fez sentido pra você esse conteúdo maravilhoso, compartilha com suas amigas, sabe? Deve ter muitas, milhões, milhares de mulheres nesse mundo que precisam ouvir isso, entender isso. Me ajuda a ajudar. Me ajuda a chegar nelas. Divulga, compartilha, comenta se isso tudo fez sentido pra você. Aplica o que eu tô te falando, depois me conta como é que foi. Eu amo saber disso, eu adoro acompanhar. Olha que delícia, eu já vou falar pra vocês uma coisa, hein? Reservem as suas agendas para o dia 2 de dezembro. Eu tô falando, quem fala, quem avisa amiga coloca aí, 2 de dezembro, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado com a sua reconstrução. Gente, a página do evento está pronta. Você possa se inscrever nesse evento 100% online, 100% gratuito. Porque você vai se inscrever, tem vagas limitadas, tá? Eu tô falando isso, não é uma propaganda que não vai... Não, é porque realmente tem, porque a gente vai fazendo uma sala de Zoom. Então tem um limite de pessoas ali dentro da sala. Então, se você quer mesmo entrar, sabe, começar seu 2022 de um jeito totalmente diferente, realmente perto de quem você é, da vida que você merece viver, de tudo que você merece construir, então você não pode perder isso. Vai ser um mega evento dia 2 de dezembro, 8 da noite, tá? Então, saindo o link, eu vou divulgar nos meus stories. Então, se você não ativou ainda as notificações para receber tudo que eu coloco ali automaticamente, se é a primeira a receber, ativa as notificações. Ele tá esperando o quê? Você tá esperando eu ir aí fazer pra você? Não, né? Que eu não vou poder. Então, vai aí você mesmo, faz isso, ativa as suas notificações. Coloca lá que você quer receber meus conteúdos primeiro. Por quê? Porque daí eu liberando isso nos stories, você vai ser avisada e você pode fazer sua inscrição. Eu vou ficar muito feliz de estar pertinho de você, de te ajudar nesse processo, de te dar a mão, assim como um dia deram pra mim a mão e me ajudaram a sair do fundo do poço. Então eu tô aqui pra isso, tá bom? Ó, um super beijo. Peraí, deixa eu ler que estão escritos. Eu não resisto a um grande comentário. Pera. Vá, uma dica, please. Se a tal pessoa reclamona for tipo sua mãezinha que mora com você, riso, como lidar? Ô Josi, fácil, vai. Não, eu falei bastante de mães. Depois, eu não sei se você pegou a live toda. Se você não pegou, volta que tem bastante coisa falando de mãe. Mas que a mãe que mora junto, né, realmente é um desafio maior. Então, o detalhe disso é o seguinte, é você entender quanto poder você tá dando pro que ela te diz. O quanto de verdade você compra dela. Né? O quanto que ela te fala, porque ela reclamou, ela é tal. Então, se você fizer, depois, no Reconstruas, tem lá um detalhe. Eu vou ensinar isso pra vocês de verdade, o passo a passo de como fazer essa blindagem, tá? Mas hoje eu ensinei aqui a você fazer uma blindagem, imaginando, através de uma visualização, realmente, assim, entender assim, qual o poder que você vai dar pra sua mãe? Por que você está ouvindo tanto ela se você hoje já é uma mulher adulta? Hoje ela mora com você. Então você é uma mulher adulta, você é uma mulher que hoje já tem a sua vida e de alguma forma você ainda está dando muito poder para ela. Porque você não vai mudar o outro, então você não vai mudar sua mãe. Você pode ajudá-la, você pode inspirá-la, você pode motivá-la, mas mudá-la você não vai. Então você precisa entender o seguinte, como você faz para entender que o que ela tá falando, a reclamação dela, é só dela. E lembra que eu falei também o seguinte, que você
barrando essas reclamações, ou seja, visualizações de blindagem, você sair de perto, quando ela começar a falar uma coisa, você mudar de assunto. Você não precisa entrar em embates constantes, tá? Mas você pode mudar de assunto, falar, bom, eu acho que isso não é comigo, propõe uma outra coisa. Sabe, igual a gente faz com criança? Com criança assim, a criança tá berrando, você muda de assunto, você pega, não vai entrar na onda. Porque quando eu já tentei isso várias vezes com meu filho, é assim, se você tenta entrar na onda, o negócio não tem fim. É uma briga sem fim. Agora, quando eu tô tranquila, equilibrada emocionalmente e ativado o meu modo sábio, o que eu faço? Eu pego isso e eu desvio a atenção dele pra outra coisa, nada a ver. Ele completamente esquece aquilo que tá acontecendo. Eu já fiz isso várias vezes. Ele esquece e a gente tem uma tarde assim feliz, uma noite boa, muda a dinâmica. Então a mesma coisa com a sua mãe. Ela vem lamentar, primeiro, blinda, depois tenta virar o assunto, depois sai de perto, depois você entender como você, por que ainda o que ela fala está te incomodando. Porque de alguma forma o que ela tá falando tem espaço dentro de você. E é aí que entra todo esse processo de reconstrução, esse entender, esse autoconhecer-se para poder realmente saber quais são os limites que você vai botar para as pessoas ao seu redor, entendeu? Eu, na minha vida, consegui falar para minha mãe, porque também ela tinha um poder muito grande sobre mim. E eu consegui falar, mas foi só depois de entender um monte de coisa. Então, primeiro, não perde o evento do dia 2, de verdade, tá? Esteja lá comigo, porque eu vou já explicar pra você muitas coisas da infância de vocês e o que isso impactou, com detalhes, tá? O que isso impactou na tua história hoje e em quem você é hoje e o quanto isso é difícil pra você, mas quanto isso dá pra mudar, dá pra reverter, tá? Combinado? Não sei se eu ajudei, se eu te expliquei direitinho lá, preciso da blindagem. Então, Marcinha, dia 2, hein? Não quero nem saber, todas vocês aqui, tá? Ó, verdade, criança dá super certo, tira o foco, exatamente. Adulto também, tá? Vai fazendo isso, quer dizer, você trabalha e a pessoa vai entender. Com o adulto, o que acontece? Ele começa a entender de forma inconsciente que você não quer falar com ela disso, que você não tá aberta, que você não dá espaço. Então é um jeito de fazer isso muito legal. Tá bom, minhas lindas? Então, muito feliz de estar aqui com vocês nessa live deliciosa, nessa quinta linda. Gratidão para todas que participaram. Terça-feira estamos juntas de novo, tá bom? Compartilha essa live, gente, sério. Compartilha, faz ali um comentáriozinho no post, fala, ó, eu vou postá-la, daí você escreve lá o que foi bom, um insight e tal, porque o Instagram entende que foi uma live engajada, que teve bastante gente. E vocês sabem, né, a gente falando de autoconhecimento, inteligência emocional. Outro dia eu peguei uma live de uma pessoa extremamente famosa, que tinha mais de 1 milhão de seguidores. A live da pessoa tinha 14 pessoas aqui assistindo. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter 8 pessoas na minha live maravilhosa e aqui totalmente assistindo, e ter 18, e ter 28, e ter 38, e ter 58, ter 68, enquanto tem gente que tem 14 pessoas tendo 1 milhão de seguidores. Então eu entendo que quando a gente tá falando de autoconhecimento, não é fácil. A gente tá competindo com memes, a gente tá competindo com dancinhas, a gente compete com um monte de coisa e tudo tem o seu espaço, tudo tem o seu lugar, tá? Não tô dizendo que é ruim, não. É muito bom em determinados momentos. Mas se a gente não conseguir, de fato, mudar essa essência, essa estrutura que a gente tá vivendo na nossa vida, a gente não vai ser feliz só porque alguém postou uma piada na internet. Entendam isso. A hora que você entender isso, a chave vira, tá bom? Um super beijo pra vocês. Amei estar aqui.